Bem-vindos à sexta-feira ímpar número... Qual era o número? Acho que era a 108. É isso aí. Hoje estou aqui num cenário um bocadinho diferente. Estamos neste preciso momento em que eu estou a gravar a aula. É 2 horinhas antes dela ir para o live. Portanto, neste momento... estou aqui, parece... Nossa, é o que temos, gente. É o que temos. De câmara, de microfone. Vai com o que temos. Estou a gravar a aula aqui no intervalo do almoço da formação Methods Live Experience. Está a decorrer aqui no auditório. Temos aqui já algumas pessoas aqui a assistir à sessão. Hello! Pessoal que almoça mais rápido e mais cedo para a sala. Então, tem aqui esta aula aqui que eu acredito que vai demorar mais ou menos uns 30, 40 minutos, tá? Vou ser aqui o mais objetivo possível naquilo que é o tópico que nos traz cá hoje, que são otimizações do meta, tá? E o que eu fiz aqui na preparação desta aula foi basicamente juntar 11 tópicos que eu acredito que são os pontos onde nós podemos mais otimizar uma campanha de meta ads. Não vai ser prática na medida que eu não vou estar a mostrar esses pontos à medida que estou a ensinar, porque hoje não tinha condições para. Foi a única altura da semana que eu consegui fazer esta aula aqui, tá? Então venham cá agregar valor, mas não terei mesmo que mostrar na parte prática, tá? Mas vou falar sobre cada um desses pontos, esses 11 pilares de otimização que existem na campanha, que vocês devem ter em consideração ou não em cada um deles. Bora saltar para a aula então. Bom, já começamos errados. Ora bem, isto aqui tem que estar em slideshow. Então também estou aqui com um desafio logístico, que é, estou com apenas um monitor, mas vamos lá. E pleno auditório, a malta vai estar a entrar e a sair, portanto vocês vão vendo aqui mudanças no background. É assim mesmo, a gente faz com o que tem. Live número 109, é número 109. Então vamos lá, otimização de campanhas meta, isto que nos traz cá hoje. Objetivo para a aula 2, dar-te a conhecer alguns pontos de otimização nas tuas campanhas de meta. No caso são 11 pontos que eu cá trouxe e que quero debruçar sobre eles, tá? Antes de começarmos, algumas das premissas importantes. O que não é medido não pode ser melhorado. Portanto, não tens como otimizar uma coisa que não fazes ideia como é que ela está. Então, aquilo que tu não medes não consegues melhorar. Tracking tem que estar correto, ponto. Então, eu não sei se os eventos estão bem. Eu não sei se as conversões estão a ser bem rastreadas. Garanto que isso está correto, porque tu nunca conseguirás escalar uma campanha que não a estás a medir de forma eficaz, não estás a medir de forma correta, tá? Aquilo que não é medido não tem como ser melhorado. Depois, não existe aqui... desculpa que eu estou um bocado doente. Não existe aqui, quando falamos de anúncios dentro do Meta Ads, não existe aquela premissa do set and forget, de montei as campanhas e agora é esperar e ver o que vai dar, não é? Não tem essa questão. As campanhas de Meta Ads, elas precisam de carinho, elas precisam de otimização, elas precisam de gestão ao longo do tempo. Elas precisam de ser realmente cuidadas. E ao contrário um bocado de anúncios de Google, em Google é possível isto acontecer, não é? Montar uma campanha, por exemplo, na rede de pesquisa do Google e a campanha nunca vai ficar cansada, não é? Porque as pessoas só vão ver os anúncios quando procurarem por determinadas palavras-chave. Portanto, o anúncio é sempre o mesmo a ser servido, está tudo ok. Já no Meta é diferente. Nós estamos a distribuir anúncios, nós estamos a mostrar anúncios a toda a hora às pessoas, e se o nosso anúncio ele é sempre o mesmo, ele vai ficar cansado, não é? Então essa questão do set and forget ela não existe. Depois, outra premissa aqui importante, que é existem diferentes variáveis que nós podemos otimizar, e há sempre esta grande questão aqui, que é, eu otimizo, quando é que eu devo otimizar a campanha? Devo otimizar uma variável ou várias em simultâneo, não é? Quando é que é o melhor momento para fazer aqui a otimização? Não é? Então, até mesmo nesta lógica aqui de teste, não é? Eu testo o quê? Não é? Vou otimizar uma coisa, depois otimizo a outra e depois o meu resultado é diferente, mas o que é que me gerou um resultado diferente? Foi a otimização A ou foi a otimização B? Então aqui a lógica é, eu tenho parte sempre desta premissa, que quanto mais isoladas as variáveis elas estiverem, mais fácil vai ser vocês conseguirem controlar aquilo que é o outcome final, aquilo que é as alterações produzidas por cada modificação que vocês fizeram, por cada otimização que vocês fizeram, tá? Se vocês simplesmente chegam a uma campanha e otimizam os 11 pilares que eu aqui venho mostrar, se o resultado melhorou, se o resultado piorou, vocês não vão perceber o que é que gerou de facto essa melhoria. Se foi um ponto específico, se foram 2, se foram 3, não vão ter como saber, tá? Então, idealmente, quando vocês quiserem fazer otimizações e tiverem a correr testes, idealmente mexam numa variável, esperem um tempo, analisem os resultados e depois partam para a próxima variável. Check? Temos aqui uma outra questão, que é a significância estatística também, não é? Que é uma questão muito comum. Que significância estatística que eu preciso de ter para concluir um teste, aqui numa lógica de otimização? Ao fim de quanto tempo é que eu começo a otimizar as minhas campanhas?
né? São tudo pontos muito comuns e que muitas vezes me questionam, não é? Otimismo, mexo quando? Quando é que eu posso mexer? Quando é que eu posso dizer que funciona ou que não funciona, tá? Eu já falei isto aqui, acho que numa outra sexta-feira ímpar. Um, e aliás, eu até estes dias aqui criei uma sequência de stories que falava exatamente sobre esta importância aqui da significância estatística. E na próxima segunda-feira vou lançar um e-mail onde vou falar sobre isto, não é? Quando é significativamente, ou aliás, estatisticamente significante, eu concluir uma experiência que eu esteja a fazer? Quando é que eu posso? Será que é possível eu comparar um anúncio que tem 500 cliques com um anúncio que tem 10 mil cliques? Dá para comparar? Dá para eu dizer em algum momento que o anúncio de 500 cliques possa ser melhor que o anúncio de 10 mil cliques? Eu irei falar sobre isso muito em breve, tá? Mas a partir do momento em que tu tens um determinado volume, e tipicamente 500, uma amostra de 500, e mesmo que do outro lado exista uma amostra bastante dispara de 10 mil, mas a amostra de 500, tipicamente ela já te vai dar esse intervalo de confiança de tu poderes assumir que se em 500 tens um determinado resultado muito melhor do que na de 10 mil com um resultado pior, que em proporção, portanto em escala, se tu escalares a de 500 para 10 mil, para 20 mil, para 30 mil, a de 500 na maioria das vezes vai continuar a ser melhor que a de 10 mil, mesmo que a outra esteja mais validada, que tenha mais volume e por aí vai, tá? Mas isso seria aí uma outra aula sobre significância estatística, mas normalmente eu peço-vos o seguinte, que é garante que tens uma recolha de dados suficiente, tá? Na lógica de parar as campanhas. Né? Quando é que eu digo que um anúncio vacilou, que um anúncio não presta, que um anúncio não está a funcionar? Normalmente eu parto deste princípio assim, que é qual é o teu CPA-alvo desse anúncio? Qual é o teu CPL-alvo desse anúncio? Né? Quanto é que tu queres pagar por uma conversão? Ou quanto é que tu queres pagar por uma lead? Né? Qual é que é o teu alvo que tu podes pagar, certo? Numa transação. E imaginemos que tu me dizes assim, estou a escrever aqui, né? São 3 euros, certo? O meu custo por lead máximo são 3 euros. Então eu penso sempre na seguinte lógica. Tu vais dizer que aquele anúncio ali não está bom quando? Junta-lhe a regra do mais 2 ou do mais 3, ok? Mais 2 ou mais 3, depois depende aqui um bocadinho do tempo que tu tenhas para a campanha e da folga também do orçamento que tu possas ter ou não. Em casos em que tens um orçamento muito apertado e tens prazos a cumprir, eu vou muito mais pelo mais 2. Quando eu estou muito mais folgado e é uma campanha muito mais perpétua e estou muito mais propenso ao erro, estou muito mais ok com essa questão do erro, dou-lhe muito mais intervalo e pode ser até um mais 3. O que é isto do mais 2 ou do mais 3? É pensarmos assim, que é, eu tenho 8, imaginem, o meu custo por lead alvo são 3 euros e neste momento eu tenho 8 euros gastos, tá? Exemplo, 8 euros gastos e tenho uma lead, certo? Neste exemplo aqui que eu estou a dar, tenho 8 euros gastos e tenho uma lead. O que é que acontece? Está muito acima, não é? Então, se o meu custo-alvo por lead são 3 euros, eu já gastei 8 e só tenho uma lead, nós podemos logo assumir que o anúncio não tá bom e podemos desligar. A questão é demasiado cedo ou não para eu concluir isso? Então eu parto do princípio da regra do mais 2 ou do mais 3, consoante lá está aquilo que eu falei anteriormente, dependendo aqui um bocado do momento do teu projeto, mas vamos aplicar aqui, por exemplo, uma regra de mais 3. O que é que seria mais 3? Os próximos 3 cliques neste anúncio aqui dariam lead, tá? Então, neste exemplo aqui de 8 euros que eu gastei tenho uma lead, se os próximos 3 cliques derem uma lead, né? Aliás, os próximos 3 cliques derem lead, né? São mais 3 leads, então passaríamos a ter 8 euros, 4 leads, ok? Então, se eu em 8 euros tenho 4 leads, o meu custo por lead passa a ser 2 euros, que está abaixo daquilo que é o meu montante-alvo, que são 3. Portanto, neste caso aqui em concreto, neste exemplo aqui em concreto, num exemplo em que eu podia me dar ao luxo de ter mais margem para teste, não é? E não desligar tão rapidamente aquilo que possa não estar a funcionar tão bem. Neste exemplo aqui em concreto, o que aconteceria era que eu deixaria este anúncio respirar um bocadinho mais, tá? Então aqui no caso, portanto, se é 3 euros, portanto estamos aqui a falar de 4 leads, 4 vezes 3, 12, seria a partir dos 12 euros, quando este anúncio batesse mais ou menos à volta dos 12 euros, 12, 13 euros, seria aí que eu iria concluir. Se ele 12, 13 euros mantivesse apenas uma lead, mesmo que as próximas 3 leads, os 3 cliques fossem 3 leads, virava 4, 4 leads em 12 euros dava um custo de 3 euros ou acima de 3 euros, portanto já estaria fora daquilo que é o meu target, mesmo que as próximas 3 cliques virassem 3 leads. Portanto, aí eu já poderia assumir que já tive amostra e espaço suficiente para aquele anúncio respirar e para eu poder concluir que aquele anúncio
está muito fora daquilo que é os meus objetivos. Tá? Então é um bocado esta lógica aqui, e isto é apenas uma lógica, é apenas uma base de raciocínio que está sustentada nesta questão aqui da significância estatística. Tá? Já posso concluir que tenho amostragem suficiente para usar esse anúncio, mas depois isto aqui, lá está, depois cada um tem um bocado a sua método de utilizar, tá? Eu uso este aqui, eu não gosto, até porque, imaginem, fazer criativos dá muito trabalho, subir criativos dá muito trabalho, olhar, estar a cuidar desses criativos, otimizá-los ao longo do tempo, dá muito trabalho, e se nós, tudo aquilo que andamos a subir, ao fim de 1 ou 2 euros, 2 euros, 2 euros, não nos gerou lida, mata. Este anúncio aqui, 2 euros, não nos gerou lida, mata. Este aqui com 3 não tem lida, mata. Quer dizer, há muito anúncio que muitas vezes morre logo à nascença e nem teve sequer espaço suficiente para respirar, né? Então é interessante nós aplicarmos esta regra para perceber até onde é que eu posso ir para concluir que efetivamente isto aqui, a probabilidade de em escala ser fraco, ou ser pior que a minha média, ou ser pior que o meu objetivo, é real, tá? Então usar este tipo de regras aqui do mais 2, mais 3, que é aquilo que eu uso, no meu caso aqui faz-me todo o sentido, tá bom? Não matem anúncios demasiado cedo, às vezes, né, bastava um mais 2 cliques, 2 leads, o resultado mudava completamente, e quando assim é, significa que tu ainda não tinhas significância estatística suficiente. Então vamos lá, estas 11 regras aqui de otimização, ou 11 pilares da otimização, tá? Primeiro pilar aqui, eles não estão por ordem, eu dou aqui mais primazia a alguns do que a outros, mas este aqui para mim é um dos fundamentais, um dos pilares da otimização. Quero otimizar anúncios no Meta. Vou começar por onde? Vou começar por anúncios, otimizações em copy. E que tipo de otimizações em copy que é que eu posso fazer? Posso fazer copies, otimizações ou testes, não é? Quando falamos aqui de otimizações, estamos a falar de uma lógica de testar variantes diferentes. Vou testar otimizações de copy, transformação, benefícios versus características, alguns anúncios mais a focar nos benefícios, outros a focar mais nas características. Tipicamente a minha ideia é que para público free vocês trabalhem mais com benefícios, para público quente trabalhem mais com características, e isto é uma regra assim geral que deve ser aplicada, ainda assim a nível de teste para diferentes públicos. Acho que vale sempre a pena vocês testarem anúncios com mais numa pegada de benefícios, outros mais numa lógica de características. Está tudo certo, acho que é um teste extremamente válido. Depois, outros testes que posso fazer a nível de copy. Normalmente tenho 2 a 3 copies para toda a campanha. Em conjuntos de anúncio muito específicos, em que falam de temas muito específicos, a copy que acompanha, ela deverá ser também muito específica. Mas quando vocês têm uma campanha de um produto que vocês depois vão trabalhar ao nível dos criativos, não é? Têm uma determinada campanha, querem promover aquela campanha que vocês têm, não interessa do que for, e vão fazer muitos criativos diferentes, mas todos a direcionar para a mesma campanha. Nesse caso aí, o que eu faço é 2 ou 3 copies, a teste, os mesmos copies em todos os criativos, portanto todos os criativos vão ser acompanhados desses 2 ou desses 3 copies, e depois o que eu vou tentar perceber é qual, de forma geral, para todos os criativos, quais é que são os copies que funcionam melhor e que me trazem melhor resultado, tá? E na parte do copy, quando eu tenho esta questão de vou testar copy, vou lhe dar aqui algumas copies, quais é que são as ideias que eu normalmente trabalho? Tenho aqui algumas ideias para vocês. Transformação e benefícios versus características, pode ser aqui um teste de copy, um anúncio para benefícios, outro anúncio para características, já seria um teste, vocês estariam a rodar, tá? Um outro anúncio muito mais focado no problema e na amplificação do problema, uma copy mais focada na amplificação do problema, e uma outra muito mais focada na solução. E ainda podemos ter uma terceira que tanto amplifica o problema como traz a solução para cima da mesa, certo? Anúncios de copy numa lógica, numa perspectiva de elevação do nível de consciência sobre a temática, sobre explicação daquilo que é o problema, daquilo que é a solução, daquilo que são os benefícios do produto. Podemos fazer copy mensagem mais direcionada, uma mensagem mais ampla, portanto uma mensagem mais objetiva, né, que vem logo aqui a seguir, copy objetiva ou copy storytelling. Portanto, direcionada seria para um público-alvo específico, ou então sobre uma mais ampla seria sobre uma temática, né? E copy objetiva seria algo muito mais curto, muito mais objetivo, straight to the point, e depois uma copy mais storytelling, que seria uma copy muito mais longa, né? E copy longa, dependendo do tipo de produto, dependendo da narrativa, ela pode funcionar muito bem. Ainda há pouco aqui na aula, não é? nesta formação que eu estou aqui a fazer no Porto, eu dava aqui um exemplo de uma copy do livro meu. Quando eu tentei inicialmente vender os meus próprios livros em 2022,
os primeiros anúncios que eu fiz foram de cópias objetivas. Novidade, novo livro de marketing digital, um anúncio clássico, digamos assim, não é? Aquela cópia clássica. E os resultados estavam miseráveis. E a partir do momento em que eu adicionei àquele anúncio uma cópia de storytelling, muito mais focada naquilo que era a desconstrução dos números por trás da venda do livro, uma cópia bem longa, ela teve resultados muito, mas muito melhores. Melhorei o resultado em mais de 50% de uma cópia que era clássica, vou dizer assim, da venda de um livro, novidade, está nas livrarias, compra o teu, livro de marketing digital, para uma cópia muito mais com história, mas muito mais longa. Só esse efeito aí, só essa otimização aí na cópia derrubou-me o meu custo de aquisição do cliente em mais de 50%. Check. Depois, outras otimizações que nós podemos fazer, elas são 11. A segunda, a otimização de criativos. A ideia aqui dos criativos é nós temos sempre aqui uma metodologia, e já houve aqui uma aula que eu dei aqui nas sextas-feiras ímpares que fala sobre isto, uma metodologia para nós termos criativos infinitos. A lógica dos criativos, não é? Nós, de forma constante em MetaAds, devemos estar sempre a testar diferentes abordagens. Há criativos que ao longo do tempo eles têm melhor resultado. O que é que a gente vai fazer a esses criativos? Meter mais dinheiro. E há criativos que com o tempo nós vamos perceber que eles não são tão bons. E o que nós vamos fazer é pausar esses criativos. Mas se nós lançamos um determinado número de criativos e só aumentamos o orçamento nuns e pausamos noutros, vai chegar um momento em que nós temos poucos criativos. Poucos criativos numa conta de MetaAds pode ser um problema na medida em que existe uma coisa chamada saturação, não é? E se eu começo a forçar muito orçamento sempre nos mesmos criativos, aquilo que era bom um dia vai deixar de ser bom. Então a lógica aqui da otimização de criativos é vocês terem sempre diferentes abordagens novas a virem a teste. Os vossos criativos campeões a rodar, com mais orçamento, mas a toda a hora estarem a trazer novos criativos para cima da mesa com menos orçamento, mas que eles vão ganhando volume ao longo do tempo e vocês percebam se eles podem vir a ser ou não um novo criativo campeão. Se não, voltam a parar esses, voltam a subir novos e a lógica é nesse sentido. Tá? Então, para isto aqui na lógica dos criativos infinitos, é interessante termos sempre um backlog preparado. Não tens que lançar logo tudo, todos os criativos que tu tens, todas as ideias que tu tens, logo de arranque, até porque muitas das vezes, dependendo da conta e dos orçamentos, podes não ter dinheiro suficiente para o fazer. Então, a ideia é, imagina, sei lá, falámos aqui em sala muito sobre orçamentos pequenos, 300 euros por mês, dá 10 euros por dia, 10 euros por dia. Se eu estou a montar uma estrutura de campanhas com 10 euros por dia em que faço de um lado stories, faço do outro lado feed, já só dá 5 euros para cada lado. 5 euros, eu preciso meter 1 euro por dia em cada criativo, eu vou ter 5 criativos diferentes, não é? Vou ter 5 criativos diferentes que se desdobram em story e que se desdobram em feed. Uma conta que tem 300 euros por mês, eu tenho que ter só 5 criativos preparados? Não tens. Podes ter 20, podes ter 30, lá está, ficou em backlog. À medida que uns vão saindo por pior performance, vais metendo outros. A lógica é um bocado essa, tá? Depois na otimização de criativos é testar ângulos diferentes, que acho que essa é a abordagem de teres criativos em massa, não é? Teres bastantes criativos diferentes nas tuas contas de anúncios, é poderes testar diferentes ângulos, porque há pessoas que se vão mover por uma característica e há outras pessoas que se vão mover por outra. Há pessoas que se movem pelo problema, há pessoas que se movem pela solução. Há pessoas, não é? ou pode haver ângulos aqui muito mais focados naquilo que é a persona, da identificação da persona, atenção profissionais de marketing digital, isto vai fazer com que exista mais identificação da persona e a pessoa se mova mais. Há outros que se movem mais pela brincadeira, pelo meme. Bom, enfim, então aqui na lógica dos ângulos vale um pouco de tudo. Acho que tudo é passível de testar desde que tu sintas que não prejudica a imagem daquilo que é a tua empresa, não prejudica os valores, esteja de acordo com aquilo que tu tipicamente fazes, está tudo certo, vale a pena ir a teste, tá? Na lógica de otimização de criativos, eu prefiro sempre criativos com ângulos diferentes do que aqueles que eu já estou a fazer na data. Depois, deixa-me só ver se está tudo ok aqui. Aparentemente sim, ok, tenho que ir também controlando as horas. Ou terceira otimização de públicos. E aqui na parte dos públicos há várias otimizações que nós podemos fazer e vários testes também que nós podemos rodar, obviamente, não é? Testes amplos, públicos mais amplos, públicos mais específicos. Aqui o meu conselho numa lógica de otimização é que quanto maior for o teu orçamento, mais amplo deve ser o teu público e não tens muito como fugir, não é? Porque senão a saturação ela vai ser um problema grave para ti. Então públicos mais amplos quanto maior for o teu orçamento, e mesmo em orçamentos pequenos pode ser um teste de uma otimização interessante mesmo para ser rodada, tá? Mas se tiveres um budget realmente muito pequenino e consegues encontrar ali um segmento específico, um interesse específico dentro do meta, ou até um cruzamento de uma audiência quente que tenhas seguidores, lista de e-mail, visitantes ao site e tudo mais, é válido que também
testes, não é? Os públicos mais específicos. Outras coisas como lookalikes, listas, os próprios interesses do Meta, testar nos grupos de anúncio, testar outros nos conjuntos de anúncio é extremamente válido. Outra vez, eu prefiro fazer isto aqui mais em orçamentos pequenos, onde existe menos margem de erro do que propriamente em orçamentos maiores. Em orçamentos maiores, eu prefiro, se estamos a trabalhar para a escala, não é? Públicos amplos tipicamente são a melhor resposta que nós temos. E públicos de exclusão também, adicionar ou não adicionar, como é que uma campanha se comporta com um público de exclusão ou outra não, excluir pessoas que já me seguem, pessoas que já compraram e por aí fora. Otimizações no sociodemográfico, apontar só para homens, só para mulheres, só para determinadas faixas etárias, para pessoas que têm pais, que não têm, que estão casadas, que não estão, e por aí vamos. E mesmo nos próprios públicos, não é? Entendemos que nós podemos ter campanhas para diferentes etapas do funil, públicos quentes e públicos frios, a mensagem ser diferente para este tipo de públicos é uma outra otimização que nós podemos ir rolando nas nossas contas, certo? Depois daquilo que são as métricas, não é? Muitas das otimizações que são feitas, elas são partidas ou partem daquilo que é a análise de métricas que nós podemos fazer. Normalmente, quando eu olho para as métricas, as primeiras para as quais eu olho é sempre volume e preço, não é? Volume e preço, que é esta campanha aqui, este conjunto de anúncios ou aquilo que eu tiver a otimizar, traz-me volume, é significativo o volume que me traz, não é? Isto dá-me resultado significativo e a que preço, não é? Quando eu começo por otimizar campanhas, eu começo sempre por aquilo que tem mais volume, tá? Nunca comecem por otimizar, imaginem que vocês têm uma campanha que tem, sei lá, 100 conjuntos de anúncios, ok? O ideal é que vocês comecem sempre por dar mais energia, mais atenção àquilo que gera mais volume, àquilo que consome mais gasto, não é? É isso aí que essa otimização nessas variáveis aí é que pode gerar um impacto maior dentro da conta. Se vocês vão otimizar, imagina uma campanha que tem 100 grupos de anúncio e tem lá 1000 euros gastos e há lá um conjunto de anúncios que gastou 2 euros, sabe? Eu começar por otimizar essa aí, quer dizer, o impacto que vai ter na campanha em si ou no meu resultado como um todo é baixíssimo, então daria mesmo prioridade àquilo que hoje é representativo das campanhas em si, tá? Eu começaria sempre por otimizar aquilo que me gera mais volume e que tem um preço também mais interessante, tá? As primeiras variáveis que eu olho é volume e preço, tá bom? Começo por otimizar isto, tá? E depois CPA, CPL, obviamente quando nós estamos a otimizar uma campanha temos que olhar para isto, não é? Temos sempre um objetivo de conversão, seja ele de custo de lead, seja ele de custo de aquisição de clientes, são métricas para as quais nós temos que olhar. ROI e ROAS a mesma coisa. Não podemos negligenciar este quarto ponto aqui, que é a parte de CTR, interação, e que consequentemente isto aqui leva a um CPM, né? O CPM, custo por 1000 impressões, acaba por ser o preço a que eu compro inventário dentro do Meta, e obviamente que dentro de um determinado orçamento, se eu puder comprar impressões mais baratas, eu vou conseguir chegar a mais pessoas, não é? Porque se eu pagar um CPM mais alto, eu vou chegar com 1000 euros, imaginem, com 1000 euros eu vou chegar a menos pessoas. Se eu comprar o CPM mais baixo, com 1000 euros, eu vou chegar a muito mais pessoas do que com um CPM mais alto, né? Então, se aqui a lógica é de leilão, se eu estou a comprar impressões, quanto mais baratas elas forem, com 1000 euros mais impressões eu vou conseguir comprar. Só que o CPM ele é um reflexo, na maioria das vezes, não só das próprias características do mercado, do leilão, da oferta e da procura, não é? Por exemplo, em alturas como o Natal e Black Friday, por muito que tu faças, o teu CPM vai sempre disparar, vai ser sempre maior porque é a própria lei da oferta e da procura a funcionar. Mas ao longo do ano, em condições normais, o teu CPM é influenciado por aquilo que é a taxa de interação nos teus anúncios e a taxa de clique nos teus anúncios. Então, tipicamente, se o teu anúncio tem uma baixa taxa de interação, é expectável que tu vais pagar muito mais CPM, tá? Então isso é uma coisa que, ainda que não seja uma métrica principal, a questão da interação, a questão do CTR, não é? O click-through rate lá dos teus anúncios, ainda que ela para mim não seja uma métrica principal, as principais são as métricas de performance, é está a dar resultado ou não está a dar resultado, ainda assim são métricas para as quais eu olho, porque mesmo que esteja a dar resultado, eu posso sempre perceber o seguinte, que é, dentro deste anúncio eu conseguiria ter uma interação maior, poderia haver alguma coisa que eu podia ajustar na copy para gerar mais interação e para baixar aqui o custo por 1000 impressões, tá bom? Sempre nessa lógica de otimização daquilo que é o meu orçamento. E depois, a otimização também, olhando para as métricas, vocês podem olhar para diferentes conversões. Quanto é que me custa, por exemplo, no e-commerce, uma adição ao carrinho? Quanto é que me custa um initiate checkout? Quanto é que me custa um purchase? Quanto é que me custa uma visualização de produto? Quanto é que me custa uma pessoa que interagiu com o meu formulário? E por aí vamos, tá? Então vocês não têm que olhar só para o CPA, portanto, a custo de aquisição de cliente final, ou só para o CPL, vocês podem olhar também aqui para aquilo que é o custo por diferentes conversões que vocês possam ter lá no vosso funil, tá bom? E depois aqui uma outra coisa interessante também que é, olhando para as métricas, nós vamos perceber diferentes gargalos, não é? Se a conta tiver um bom traqueamento,
eu vou conseguir perceber onde é que eu estou a perder mais pessoas. Não é? Nesta lógica aqui que eu estava a dar de exemplo de um e-commerce. Se eu percebo que, e tenho estas métricas do meu lado, tenho uma determinada taxa de pessoas que que chega à página de produto. Das pessoas que chegam à página de produto, há uma determinada taxa de pessoas que adicionam ao carrinho. Das que adicionam ao carrinho, uma determinada porcentagem de pessoas que chega à página de checkout e depois as que realmente compram, não é? Eu consigo, através desta otimização e desta análise de métricas, perceber onde é que estão os meus gargalos e a partir daí isso dar-me poder de tomar algumas ações dentro do meu próprio e-commerce para tentar ajustar isso, não é? E matar esses gargalos. Check. A otimização número 5 ao nível dos orçamentos, não é? Como é que é? Imaginem, eu tenho 1000 € para investir por mês. Não é? Esse orçamento ele pode ser distribuído de muitas formas. Não é? Eu posso quebrar aqui uma estrutura. Esta otimização do orçamento também tem aqui a ver muito com aquilo que é a estrutura. Mas eu posso quebrar esse orçamento meio-meio, olha bem, meio para o feed, meio para os stories, ou eu posso então quebrar aqui de uma outra forma, que é, ainda quero ser mais rigoroso e quero testar públicos, então já vou ter que diferenciar não só stories e feed, mas também já vou ter que meter esta layer em cima, que é para públicos frios, públicos quentes. Portanto, a minha arquitetura aqui de campanhas vai ser muito maior e ainda posso deixar aqui outros tipos de variáveis que façam sentido. Por exemplo, pessoas que o público frio, o público quente, públicos em específico, públicos amplos, públicos específicos, não é? Então há aqui várias coisas que eu posso fazer, tá? Nesta otimização aqui de orçamento. Pensa sempre no seguinte, que é qual é que é o meu objetivo final? Eu quero o quê? Acima de tudo, quero ter mais pessoas novas, mais leads, mais volume, o que é que eu quero ter? E nesse sentido aí, na lógica da otimização do orçamento, eu penso sempre no seguinte, que é por muito que eu queira criar uma estrutura mais complexa de contas para fazer aqui mais testes em simultâneo e para ter aqui o orçamento mais dividido entre os quentes, frios, os stories, os processamentos, enfim, eu penso sempre assim, no final do dia eu quero é sempre maximizar o resultado que entra no meu bolso, não é? Por isso é que eu estou a meter anúncios, eu estou aqui a meter dinheiro em anúncios para multiplicar esse dinheiro, esse é sempre o meu objetivo. Então, naquilo que é a tua otimização de orçamentos, cria sempre uma lógica no teu caso, tá? Não te agarres a formatos, não te agarres a princípios de que tens que ter 6 campanhas, tens que ter 8 campanhas, tens que ter depois mais uma de remarketing, uma de topo de funil, outra de fundo de funil, uma para públicos mais de seguidores, outra para públicos que nunca interagiram com nada e por aí vai. Não te agarres a formatos, pensa sempre assim, eu quero ter um determinado resultado, quais são as campanhas antes daquilo que eu tenho que me estão a gerar mais resultados. E no meu entender, né, nós devemos sempre procurar maximizar aquilo que é o nosso retorno. Então, se tiveres que parar campanhas para fazeres uma melhor gestão do teu orçamento, para. Tá? Se tiveres que, dentro de um orçamento de 100 € por dia, deixar só 1 € para remarketing, porque o remarketing nem está a gerar resultados assim por aí além, faz isso. Tá? Por muito que a lógica diga que o remarketing terá sempre mais retorno e não sei o que, e que devias, se calhar, ter lá 10 ou 20% do teu orçamento, não te agarres a isso. Cria a tua lógica de distribuição, ter sempre muito claro qual é que é o objetivo que tens com as tuas campanhas e aplica regras de otimização do teu próprio orçamento, sempre focado naquilo que é o teu resultado, certo? Depois há quem prefira fazer distribuição dos seus orçamentos ao nível da campanha, quem prefira fazer distribuição de orçamentos a nível do conjunto de anúncios. Já acho que já entramos aqui mais aqui num ponto em que há pessoas que gostam mais de uma coisa, há pessoas que gostam mais de outra, ou que já estão habituados a fazer de uma forma ou a fazer de outra, não é? No meu caso, eu faço sempre a otimização de orçamentos, sempre ao nível do conjunto de anúncios, não é? Com o nível do conjunto de anúncios, tu acabas por ter muito mais flexibilidade naquilo que é a tua gestão orçamental. Dentro das campanhas, tu colocas lá um determinado orçamento dentro de uma campanha, todos os conjuntos de anúncio que estão dentro dessa campanha vão beber daquele orçamento. Então, se eu meto dentro de uma campanha 10 euros, e tem lá 5 conjuntos de anúncios, pode haver um conjunto de anúncio que teve 9 euros de gasto e outros conjuntos de anúncios quase que não gastaram nada, não é? Então eu aí perco um bocado a flexibilidade da gestão da coisa. Então quando eu faço essa otimização ao nível do conjunto de anúncio, eu consigo dizer exatamente no conjunto de anúncio, seja ele o que for, se é de criativo, se é de público, se é de posicionamento, não é? Depois ao nível dos conjuntos de anúncios nós podemos testar diferentes variáveis. No meu caso, eu testo criativos, tá? Mas há quem faça isso ao nível de conjuntos de anúncio, ponha, por exemplo, diferentes públicos. Uma coisa é certa, é quando tu colocas o orçamento ao nível dos conjuntos de anúncio, vais sempre ter muito mais controle sobre onde estás a colocar
o teu dinheiro. Ainda assim, aqui há quem prefira colocar ao nível da campanha, que é, não estou para me chatear muito com isto, esta campanha é para aquele produto, tem que gastar X e tal, portanto, não tem essa questão aí tanto do rigor da otimização do resultado. A mim não me faz tanto sentido, mas depois para cada caso é um caso, certo? Eu tenho sempre esta premissa de distribuir os meus orçamentos com base no resultado, porque no final do dia eu faço anúncios para multiplicar dinheiro. Esse é o objetivo dos meus anúncios. E não tenho propriamente o interesse de ter uma estrutura com 10 campanhas, 5. Pá, se no final do dia eu tiver que só ter 2 campanhas a correr, ou 3 conjuntos de anúncios a correr, ou uma copy só a correr, e isso aí me está a garantir naquele preciso momento a maximização dos resultados, assim vai ser, tá? Não fico agarrado a nenhuma premissa. E depois, a otimização de posicionamentos, não é? Quais é que testar? Acho que depois aqui é um bocado da experiência de cada um com o seu próprio nicho, porque há para determinados nichos certos posicionamentos fazem sentido, outros não fazem. Por exemplo, eu, hoje em dia nos meus produtos eu já nem testo sequer aquilo que são posicionamentos de, por exemplo, coluna da direita. A coluna da direita no Facebook eu já nem uso no meu. E não uso porquê nos meus produtos? Não uso porque o meu produto é muito baseado em copy. A forma como eu vendo está muito baseada naquilo que é a copy, e a coluna da direita é altamente limitada naquilo que é a mensagem que eu posso passar. Mas há outros segmentos de mercado que a coluna da direita pode ser um precisamente muito interessante, principalmente segmentos mais para a terceira idade, pessoas mais velhas, né, que têm um comportamento de usabilidade de Facebook muito mais lento, não é? Que a coluna da direita tem um destaque importante para eles e que vão ler as coisas que lá estão, por muito pouco texto que se possa colocar lá, mas enfim, acaba por ser um posicionamento mais interessante. Aqui acho que tu tens que partir do princípio eu vou fazer anúncio, eu tenho um determinado orçamento limitado e então dentro desse orçamento limitado eu tenho que fazer escolhas. As escolhas elas vão ter que ser sempre feitas, não é? Seja ao nível de posicionamentos que eu vou estar, seja ao nível de quantos criativos eu vou ter, seja ao nível de quantos públicos eu quero testar e por aí vai, não é? Há aqui uma multiplicidade de situações que eu posso criar, sendo o dinheiro finito, eu não posso testar tudo, eu não posso fazer tudo, eu não posso ter campanhas por posicionamento, depois por dentro de criativo e por dentro de público, porque senão eu ia ficar aqui com uma árvore de estrutura gigantesca e não ia ter como distribuir o meu orçamento por todas as. Então, nós temos que fazer escolhas, normalmente nos posicionamentos, temos que tomar aqui algumas decisões. E o que eu faço no caso é feed e stories, que são os dois posicionamentos do caso do Meta que têm mais volume, tá? É onde tem mais pessoas a poderem ser impactadas, e também são os formatos mais premium, principalmente o feed é um formato altamente premium, né? Tens o criativo, tens uma cópia a acompanhar, portanto tens ali espaço suficiente, não é? Para tu conseguires passar a tua mensagem e deixares aquilo que é a tua proposta de valor lá muito bem assente. O story é um bocadinho mais limitado porque não tem tanta parte da copy, tem mais uma imagem, mas ao mesmo tempo o story acaba por ser também premium porque é uma imagem que ocupa o monitor todo da pessoa, não é? O ecrã todo do telemóvel. Ficas mais limitado ao nível do copy, mas como tens mais espaço na própria imagem em si, podes usar a imagem para colocares texto e siga. E depois há outros que não são assim tão interessantes quanto isso, outros posicionamentos que não são tão interessantes como isso, como por exemplo o Audience Network ou até mesmo a coluna direita do Meta, tá? Mas aqui na otimização dos posicionamentos é cada um partir do princípio ou encontrar, não é, aqueles posicionamentos que para o seu segmento possam fazer mais sentido. Quando tu não tens clareza sobre isso, tá? Eu dou-te ali uma solução que é o tudo ao molho pode ser ok para tu validares. Eu estou a começar aqui um teste com um determinado cliente, eu não sei que posicionamentos é que podem ser mais interessantes. Eu não sei se este cliente vai conseguir ter resultados em feed, se vai ter em story, se as colunas da direita ou se os explorares e etc. vão poder gerar resultado ou não. Então, para uma fase de validação, tudo ao molho pode fazer sentido. Depois o que vocês vão fazer é uma análise, tá? Para fazer até esta tal otimização, uma análise de segmentos, breakdown, aquilo em inglês, não é? Onde vocês vão ver em que posicionamento é que o meu orçamento está a ser colocado e quanto retorno é que eu estou a ter em cada um dos posicionamentos para depois vocês segmentarem, ok? Numa fase inicial, quando eu não sei se funciona melhor o feed ou o story, eu posso usar a metodologia do tudo ao molho, tudo dentro da mesma campanha, que na verdade é aquilo que a maioria das pessoas faz nos anúncios e às vezes até mesmo por desconhecimento que faz, não é? Tem lá os 26 posicionamentos selecionados, eu nunca faço isso, eu não tenho os 26 placements selecionados porque não faz sentido para mim numa lógica de escala, não é? Nas minhas campanhas, tá bom? Então, bom, eu usaria mais esta estratégia aqui do tudo ao molho que eu estou a falar em orçamentos menores, num orçamento um bocadinho maior,
que nos orçamentos menores, não é? Como nós temos menos variáveis para testar, ou como eu posso testar menos variáveis, porque o orçamento não pode ser dividido, não é? Pulverizado por muitas variáveis, então minimizava estes posicionamentos. Ok, posicionamentos é só um, é o tudo ao molho, vai para todo lado, e depois no futuro, consoante os resultados que eu tiver em cada um dos posicionamentos, eu posso começar a filtrar, a remover alguns, ou a forçar mais orçamento para outros, metendo campanhas específicas e tal, mas no início acho que faria sentido. Agora, quem já cria uma campanha numa lógica de escala, eu trataria logo de trabalhar uma otimização logo a nível de posicionamentos. Tá? No meu caso, eu crio mesmo campanhas específicas para cada posicionamento. Campanhas para feed, campanhas para story, porque lá está, é o tipo de variável que tem a possibilidade, não é? A capacidade de gerar um resultado completamente diferente daquilo que vocês procuram. Né? Campanhas de story e campanhas de feed tendem a ter resultados muito diferentes de todos os outros posicionamentos, e até mesmo dentro destas duas há tipos de negócio em que o story funciona muito melhor e há tipos de negócio que o feed funciona muito melhor. Então, para esta otimização daquilo que é o meu resultado, eu saber que um funciona melhor, que o outro funciona pior, que eu tenho que meter mais dinheiro num e menos dinheiro no outro, é fundamental. Se eu simplesmente meto tudo ao molho e espero que a campanha ou que o meta, o algoritmo, faça essa gestão, posso vir a ter um problema. Check. Vamos ver as horas. Já estamos bem. A sala vai estar enchendo. Otimização de formato. Testes de diferentes formatos de anúncios para perceber quais é que funcionam melhor na minha solução e na minha persona. Dentro dos formatos existem vários formatos, tá? E depois, dependendo do teu produto, do teu serviço, há de encontrar aquele formato que se adequa mais. Numa fase inicial, acho que tudo é realmente válido, certo? De ir para teste. Vou lançar uma campanha para um cliente que tem um determinado produto. Faço Reels? Sim, faz. Faço imagens estáticas? Sim, faz. Meto um carrossel? Sim, mete. Faço um vídeo quadrado? Faço um vídeo em 9:16? Faço 1:1? Faço o quê? Testa diferentes formatos, até mesmo no vídeo, ok? Eu testo isto, vídeos muitas vezes apenas para formato Reels e Story, não é? O 9:16, e no feed muitas vezes testo o 1:1 também, tá? Um formato de vídeo diferente. E até mesmo os anúncios dinâmicos, no caso do e-commerce, acho que até é um must-do. Este é quase que aquele teste, não é? Que é quase obrigatório depois ficar lá para sempre, mas enfim, pode haver alguns e-commerce que mesmo no remarketing dinâmico até possa não funcionar muito bem, tá? Mas aqui na lógica de otimização de formato numa fase inicial, vale tudo para testes, ok? E aqui no meu caso, eu normalmente testo um bocadinho tudo. Eu lanço anúncios de carrossel, lanço anúncios de vídeo, lanço anúncios de imagem estática, lanço um pouco de tudo, né? E depois, com o tempo, o que eu faço é ajustar o meu orçamento para formatos que funcionam melhor e tirar orçamento de formatos que funcionam pior. E mesmo na replicação dos testes, não é? Se eu percebo que carrosséis estão a funcionar bem, eu vou criar carrosséis similares àqueles que me estão a funcionar bem. Se eu percebo que vídeos me estão a funcionar bem, eu vou gravar mais vídeos. E por aí vamos. Check. O 8 de 11, otimização da oferta. Normalmente, quando não tenho resultado, isto é das primeiras coisas para as quais eu olho. Não é? Não estou com o resultado que eu quero. Não é? A culpa está onde? Está na segmentação? Tipicamente não. Está nos próprios criativos em si? Pode estar por serem poucos. Está na copy? Pode estar também na copy, isso é um dos pontos que eu vejo. Mas será que está, por exemplo, nos formatos e etc? Tipicamente não. Então, aquilo que tem realmente a capacidade de persuadir as pessoas a comprar o teu produto ou o teu serviço está muito naquilo que é a sedução da oferta em si. Então, se eu estou a lançar um projeto e o resultado que eu estou naquele preciso momento é muito acima daquilo que é o meu resultado ideal, eu vou começar por reavaliar a minha oferta. Ok? Se é algo que não está validado, eu vou começar-me a questionar. Questões como o quê? Fricção. Qual é a fricção da minha oferta? Porquê é que isto não está a funcionar? Não é? Qual é a dificuldade de alguém para comprar esta oferta, ou para pedir lead, ou para comprar o produto, ou o que é? Não é? Há fricção, não é? É caro, é barato? Às vezes é muito por aí, tá? Nós temos aí uns desafios estes dias com um produto que eu tenho que é da High Ticket, que é um acompanhamento de High Ticket, e o enviar diretamente pessoas para uma landing page para a marcação de uma call, as leads estavam extremamente caras, então estava a ser pouco atrativo, pouco escalável esse funil, não é? A partir do momento que eu pago muito na lead, quer dizer, eu tenho que andar sempre aqui com um risco gigantesco à frente para perceber se a coisa vai dar ou não. Então o que é que eu percebi? Pá, está uma fricção gigantesca. Produto high ticket, traz a pessoa para a call, a malta vê preço, nem sequer quer ir para a call. O que então nós fizemos? Criamos, mudamos a oferta, né? Portanto mudamos aquilo que era o objetivo final, não passou de ser marcação de call para faz um quiz. Será que o teu negócio está a extrair o máximo de resultados que podia do marketing digital? Faz este quiz aqui para veres e tal.
quiz e elevação de consciência, fricção muito mais baixa, a pessoa não está a criar nenhum comprometimento, ela só está a fazer um quiz para obter determinado tipo de resultado. O que é que fez do nosso lado? Aumentou-nos o número de leads qualificadas, porque nós tínhamos várias respostas ao quiz de todas essas leads, e depois fazemos um follow-up, entramos em contato com a pessoa e tal, e tentamos a puxar para a próxima etapa do funil, e fizemos com que tivéssemos muito mais volume nessa etapa do funil. E a lógica foi esta: a oferta inicial ela tinha muita fricção. Eu estava a pedir às pessoas que entrassem numa página e marcassem uma sessão estratégica para comprarem um produto da iTicket. A partir do momento que eu tirei estas variáveis todas da equação, a oferta ela tornou-se muito menos fricção. Faz o quiz só para receber os resultados, só para avaliar e tal. Obviamente depois tem que ser feita uma curadoria de uma nutrição das próprias leads em si, é óbvio, não é? Portanto, se eu baixo a fricção, baixo a qualidade da lead também potencialmente. Tem que haver depois uma curadoria em cima dessas mesmas leads, mas mesmo assim serviu-nos muito mais para aquilo que era o nosso propósito, ok? Agora, principalmente quando há pouco orçamento e existe muita fricção e não existe resultado, você tem que ser ir um bocado à volta e não ser tão diretos naquilo que é a vossa oferta. Então, até mesmo criar produtos de entrada e por aí vamos, é remover fricção da oferta para vocês gerarem mais volume e a partir daí otimizarem para aquilo que é o vosso objetivo final, a vossa venda final. Depois, naquilo que é a oferta, é clara sobre a proposta de valores, benefícios, para quem é, etc. Não é? Isto é aquilo que eu me questiono. Isto não está a funcionar para quê? A proposta de valor está claro. Isto é sedutor o suficiente. As pessoas quando leem isto aqui, elas gera desejo, não gera desejo, benefícios estão explícitos, não estão. É perceptível para quem que esta minha oferta é ou para quem não é. Tá? Que motivos é que eu encontro para não ter mais resultados? A dor que resolve é suficientemente grande? Porque às vezes é isto, o meu produto não funciona. Pois, a dor que estás a resolver não é suficientemente grande, ou as pessoas não acham que essa dor seja algo pela qual elas estão dispostas a pagar para resolver. Então, medirmos isto aqui, não é? A oportunidade que existe também é suficientemente apelativa e por aí vamos, tá? Fazer aqui algumas validações e algumas mudanças às vezes naquilo que é o ângulo dos vossos anúncios, faz com que vocês possam ter resultados completamente diferentes, tá? E como foi isso que me aconteceu nestes dias aqui. Ajustar a oferta e a narrativa, se necessário, eu só penso sempre assim, que é, eu tenho este objetivo, que no caso é encher uma mentoria que então tem um acompanhamento. Não estou a ter os resultados que eu quero, mas o público existe. A minha oferta ela é extremamente sedutora, mas mesmo assim não estou a conseguir passar esse valor para o mercado. A minha proposta hoje, eu estou a tentar a frio vender logo um produto que é um produto da high ticket. Então eu tenho primeiro que criar consciência, e esta oferta nova de criação de consciência, ela faz com que a fricção seja muito menor, porque no caso é um quiz, e então ela torna-se muito mais sedutora para as pessoas preencherem e para me gerar o resultado que eu quero, não é? Eu não posso simplesmente esperar acreditar que tenho um produto incrível, que o lance no mercado, um produto high ticket e que toda a gente vai querer comprar feito maluco e vou ter muito volume e tudo mais. Nem sempre, infelizmente, vai acontecer, certo? Depois uma nona otimização, elas são 11, otimização de estrutura. Orçamentos menores, elas geram mais dificuldades em estruturas mais complexas, certo? Portanto, normalmente orçamentos menores eu tenho que ter uma estrutura de conta muito mais enxuta, porque eu não tenho como otimizar diferentes variáveis. Tenho pouco dinheiro por dia, tenho 10 euros por dia, tenho que testar uma coisa de cada vez. Ou testo o público, ou testo o posicionamento, ou testo os criativos, ou testo o quê? Não é? Não dá para testar tudo em simultâneo quando eu não tenho um orçamento pequenino. A estrutura ideal é que te permite ter controle do volume ao nível dos posicionamentos e dos criativos, pelo menos, eu digo ideal, obviamente era uma perspectiva minha, naquela forma que eu faço, é na forma que eu ensino também. Essa é a minha estrutura ideal, é ter controle sobre aquilo que a pessoa vê e onde ela vê. Controle sobre os criativos, controle sobre o posicionamento, tá? Há quem prefira, por exemplo, ter controle sobre a narrativa ao nível do copy, há quem prefira ter controle da narrativa ao nível dos públicos. Eu prefiro não. Olha, prefiro ir com os públicos amplos, principalmente em estruturas com orçamentos maiores, e sim ter controle sobre quanto é que as pessoas estão a ver o meu anúncio, que resultados é que aquilo me está a dar, criativos com mais resultado, carregar mais em dinheiro, posicionamentos com mais resultado, carregar lá mais dinheiro, e tipicamente essa é a minha forma de estrutura, tá? Mas ainda assim, em qualquer conta de anúncios, existe sempre espaço para otimizarmos a estrutura. Não é? Às vezes esta otimização de estrutura passa por criarmos mais campanhas com variáveis diferentes, ou até mesmo reduzirmos as variáveis que nós temos e criarem campanhas muito mais enxutas. Check. Bom, temos aqui, que eu passei à frente, ainda duas últimas nuances para analisar. Otimização de landing page, e dentro da landing page há múltiplos testes que vocês podem fazer e múltiplas melhorias que vocês podem fazer.
curta versus longa. Isto é uma otimização que eu trago de há 10 anos atrás, já, não é? Lembro-me há 10 anos atrás, quando nós tínhamos dificuldade em gerar determinadas resultados para um determinado cliente, muitas vezes fazíamos o seguinte, que era corta a página. Olha, estamos com uma taxa de conversão baixa. Alguém dizia sempre, corta a página. Não é? Página longa versus página curta. Uma página longa que ela normalmente tem muita informação. Portanto, eleva a nível de consciência das pessoas, não é? E remove até mesmo objeções, retira dúvidas e tudo mais. Tipicamente, uma lead que vem de uma página, uma landing page longa, ela é uma lead muito mais nutrida, é uma lead com muito mais consciência, é uma lead com muito mais informação, certo? Mas essas leads podem também ser leads mais caras, não é? Por ter esse grau. Mas há certos clientes que às vezes querem é volume, não é? Estamos com pouco volume, estamos com uma taxa de conversão baixa. Tipicamente, cortar uma página, pegar, basicamente fazer quase que não ter depois da dobra, não é? Não haver um scroll sequer na página, ser aquilo só o que te aparece no ecrã. Uma página com menos informações, com uma promessa forte, com uma recolha de nome e e-mail, normalmente taxa de conversão ela só. Depois o que pode acontecer é que aquele lead, como não tinha tanta consciência naquilo que estava sem inscrever, inscreveu-se porque viu umas letras gordas e uma promessa com a qual se identificou, mas não sabe muito bem ao que vai, não sabe se aquilo depois vai custar 100, ou se vai custar 1000, ou se vai custar 10.000, tá? Pode haver aqui muita desqualificação das leads, mas tipicamente cortar a página gera-nos uma taxa de conversão maior. Depois a otimização também de headline, esta é das principais otimizações que eu faço em páginas, não é? Se a página está com uma baixa taxa de conversão, o primeiro elemento que eu vou testar dentro dessa página é o título, o headline, aquelas letras gordas que a pessoa lê mal a terra na página, e logo a sub-headline, as letras que estão logo a seguir à headline, se aquilo ali faz sentido para a persona, se estão lá os benefícios explícitos, se tem uma identificação de quem é o meu público-alvo e por aí vai, tá? Então é uma das primeiras otimizações que eu faço, é do headline. Depois temos otimizações também de elementos de página, pôr ou não pôr testemunhos, pôr ou não pôr vídeos, pôr ou não pôr a parte da credibilidade, apareceu aqui, apareceu lá, vídeos, características do produto, enfim, o que for, para quem é, para quem não é. Depois aí na parte dos elementos da página é extremamente válido também de se está tudo e mais alguma coisa, tá? Tira secção, põe secção. Otimização da fricção também da própria conversão em si, das landing pages, não é? Às vezes olhar para aquilo que é sei lá, um formulário, não é? Eu tenho como otimizar a taxa de conversão das minhas campanhas, otimizando página, retirando campos do formulário, minimizando aquilo que é o custo para a pessoa de chegar ao meu objetivo final, certo? E também a otimização da própria performance de página, coisa como velocidade, tamanho das imagens e por aí vai, tempos de carregamento, não é? Número de elementos, que isso vai afetar toda a otimização, toda a performance da página, são coisas que vocês também podem fazer e ao longo do tempo tira, põe e depois percebem se melhorou ou se não melhorou. E por fim, otimização da vossa estrutura de eventos, né? Principais pontos. E o que é que eu falo aqui o que quero dizer quando falo em otimização de eventos? É garantir que os principais pontos do teu funil eles estão mapeados, não é? Num e-commerce, mas não só no e-commerce, também, por exemplo, no venda de eventos. Vamos usar a ideia do Ad Summit, tá? Por exemplo, no Ad Summit eu não otimizo para a compra final. As minhas campanhas não estão otimizadas para a compra final. Elas estão sempre otimizadas para o início do checkout. Estão otimizadas para aquelas pessoas, e é isso que eu quero que o algoritmo se foque, é me trazer mais pessoas que são parecidas àquelas que estão a clicar no botão de comprar. Não necessariamente aquelas que compram. A esmagadora maioria das pessoas que clicam no botão de comprar, elas efetivamente compram, mas há sempre aquelas que fogem, não é? Mas eu quero é que o algoritmo entenda que o meu objetivo é ali que eu sei que tenho mais volume no clique do comprar, naturalmente, do que no passo a seguir, que é comprar, não é? Portanto, comprar vai ser sempre menos gente do que o que clicou no botão de comprar. Mas eu quero então que o algoritmo tenha uma amostragem maior de pessoas, né? Como eu tenho menos volume, otimizar para pontos iniciais da conversão, não é? Como por exemplo o início de checkout. Mas para que isto aconteça, para que eu consiga fazer este tipo de otimização, eu tenho que ter muito clareza sobre estas métricas e tenho que ter um bom mapeamento destes eventos dentro do meu funil. Tá? Então olha para aquilo que é o teu funil, olha para aquilo que são as etapas diferentes do teu funil e mapeia nesse sentido. Por exemplo, num funil de quiz, no meu caso tenho 18 perguntas. Questão para ti, achas que faz sentido eu lançar um evento ao fim da pergunta 8, por exemplo, e dizer assim ao algoritmo, olha, em vez de estás a otimizar para pessoas que chegam ao fim do quiz, que vão sempre ser menos, otimiza-me para pessoas que chegam à pergunta 8, que pelo menos se interagiram e foram levando o quiz, né? Portanto aí já demonstraram algum interesse. Obviamente que há sempre mais gente que vai chegar à pergunta 8 do que vai chegar à pergunta 20.
certo? Há mais gente que passa, toda a gente que chega a 20 tem que passar pela 8. E é normal que vamos perdendo pessoas no processo. Então tens que identificar, primeiro teres isso muito bem mapeado dentro do teu projeto, e depois identificar qual é que é o ponto dentro do meu funil que tem volume e com o qual eu consigo garantir que as pessoas que disparam aquele tipo de evento são altamente relevantes para o meu projeto. Alguém que entra na página do Ad Summit, vê toda a proposta e que vai à parte do preço e clica no botão de comprar, para mim, essa pessoa até pode não comprar, mas ela já me serve numa lógica de otimização do algoritmo, de dizer encontra-me mais pessoas como estas, pessoas que se interessam em comprar este tipo de produto. Ela pode não comprar depois por vários motivos, ou por não tinha dinheiro, o cartão não funcionou, o que for, ou até porque se desistiu da compra. Mas não é qualquer pessoa que chega a uma página de produto e clica em comprar só por curiosidade. Isso não, a não ser que tu tenhas interesse realmente em teres lido as coisas e clicado no botão, porque isso não é assim tão. Não é tão uma regra, não é? Das pessoas. Cliquei sem querer. Isso não funciona, não é? Ou se clicaste sem querer, então quer dizer, não tinhas interesse de todo e andaste a ver uma página toda e depois sem querer. Portanto, seria se calhar uma exceção, né? Nesse caso aí. Então, o que eu faço é, como eu quero que o algoritmo em si tenha mais volume, mais significância estatística na análise daquilo que é o comportamento das pessoas dentro dos meus ativos, o que eu vou lhe pedir é para otimizar para um ponto mais inicial de conversão, não para o ponto final. Tá? Agora, se tens um e-commerce que tem muito volume, né? Mais volume, otimiza para o ponto final da conversão. Por exemplo, o purchase, né? Que é a compra, transação. Perfeito. Tens menos volume, tens menos amostra. O algoritmo não sabe muito bem que tipo de pessoas encontrar, porque ela não tem sequer ainda um volume de pessoas dentro desse evento que tu tens para conseguir mapear, para fazer uma perfilagem das pessoas. Otimizar então para pontos muito mais iniciais da conversão, como por exemplo o Initiate Checkout, ou até mesmo no e-commerce pode fazer sentido otimizar para pessoas que veem um determinado produto. Tá? Se tu direcionas o tráfego do teu e-commerce, por exemplo, para a homepage, certo? A maioria das campanhas direcionam para a homepage. Pessoas que chegam a produtos já pode ser um indicativo de que, estas pessoas aqui chegaram à homepage, interessaram-se, entusiasmaram-se por ver produto. Então teres esse ponto aí do View Product ou View Category, alguma coisa assim, como ponto de otimização, não é? Como ponto de dizeres ao algoritmo para otimizar para aquele tipo de evento, pode servir perfeitamente e vais sempre ter mais volume, então acaba por ser mais interessante. Depois a parte boa é que a partir do momento em que tens estes pontos, estes eventos, não é? Mapeados dentro do teu funil, dentro da tua landing page, dentro do teu site, dentro da tua loja online, do que for, tu dentro do Meta Ads consegues ver todos esses diferentes eventos que vão sendo disparados. Eu consigo abrir as minhas campanhas e perceber quantas pessoas iniciaram o checkout, quantas pessoas compraram, quantas pessoas adicionaram pagamento, quantas pessoas passaram por determinados pontos, quantas pessoas viram o produto e por aí vai. Tá? Eu consigo ter isso aí tudo mapeado e com base nessa informação eu vou conseguir otimizar muito melhor as minhas campanhas. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter trabalhado numa estrutura de eventos previamente. Sim? Então, minha gente, estes foram aqui os 11 pontos de otimização. Foi uma análise aqui muito mais com via e com suporte a slides e não tão prática. Talvez numa próxima vez eu mostre também isto aqui com uma componente mais prática e como é que na prática, né, olho para dentro de um dashboard de campanhas e analiso cada um destes pontos aqui que eu vos mostrei, dos criativos, dos posicionamentos, dos próprios eventos em si e tudo mais. Por hoje foi a nossa aula. Beijinhos e abraços e que horas é que são? 2h10? O auditório já está bem preenchido. Vê lá tanta gente aqui. Digam adeus, gente. Tchau, tchau. Pessoas do YouTube. Nós agora vamos continuar aqui na nossa sessão. Beijinhos, abraços e vemo-nos na próxima sexta-feira, que é na próxima semana. Tchau!